Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos. Vocês que estão me assistindo devem estar estranhando, falando como que ele está falando boa noite, sendo que está de dia ainda. Pois é, essa mensagem está sendo gravada, apesar de hoje nós termos uma sexta-feira, que é uma sexta-feira especial da Oficina da Palavra e da Oração, a qual está introduzida nas comemorações da Reforma Protestante que nós estamos fazendo. Hoje, você que está me assistindo, nesse exato momento eu estou em nossa reunião do presbitério, mas nós não podemos deixar de orar, de falar com Deus por conta dessa reunião, ainda que seja importante, muito importante para nós essa reunião, mas falar com Deus, nos colocarmos diante dele, é mais importante do que qualquer outra coisa em nossa vida e deve ser a nossa prioridade. Hoje nós teremos uma pequena inversão na ordem de nossa oficina da palavra. Primeiro nós vamos orar e logo em seguida, como é uma oficina da palavra especial, estará conosco o presbítero Eliel Vasconcelos. Presbítero Eliel, ele é presbítero da igreja presbiteriana no Jardim, Califórnia. Ele é tesoureiro do nosso presbitério e também é seminarista, está no último ano do seminário JMC. E é ele que estará conosco nesta noite, trazendo essa mensagem especial. Por isso, como eu disse, é uma reunião de oração. Não deixe que nada e ninguém te atrapalhe nesse momento que nós estamos diante de Deus, falando com Ele, orando, pedindo para que Ele nos auxilie, para que Ele tenha misericórdia de nós e para que Ele olhe para nós em tempos de pandemia. Vamos orar. Senhor, nós queremos exaltar e bendizer ao Teu santo nome. Te adoramos, ó Deus, na beleza da Tua santidade. Te agradecemos por essa reunião, ó Deus, que nós nos colocamos diante de Ti e que nós podemos adorar e bendizer ao Teu santo nome. Senhor, te pedimos por cada pessoa que está nos assistindo nesse momento. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor conduza o presbítero Eliel na exposição do texto sagrado. Que o Senhor abençoe cada irmão e cada irmã e cada pedido que esse irmão e que essa irmã e que esse amigo está colocando também diante de Ti nesse momento. Senhor, abençoe a reunião do nosso presbitério também. Conduza-nos para que todas as decisões que tomarmos sejam exclusivamente para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor, nós Te agradecemos porque o Senhor permite que nós nos coloquemos diante de Ti, ainda a despeito de nossas falhas, de nossos pecados, de nossas iniquidades. O Senhor olha para nós, ó Deus, através dos olhos benditos de Teu Filho Jesus Cristo. Que o Senhor agora abra a janela dos nossos corações através do Teu Santo Espírito, para que possamos ouvir a mensagem que estará sendo ministrada pelo Teu Filho. Ajuda-nos e nos abençoe, é o que nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e eu vejo você breve, no domingo agora, no nosso culto matutino e também no nosso culto vespertino. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos e amados irmãos. É com muita alegria que estaremos comemorando dia 31 de outubro, os 503 anos da Reforma Protestante. E para isso estaremos compartilhando uma devocional. Estaremos lendo a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, dos versos de 1 a 10, que diz assim a palavra do nosso Deus: Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e inveja, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que crerdes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular.
E pedra de tropeço e rocha de ofensa são esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdias. Meus queridos e amados irmãos, quando nós chegamos próximo à Reforma Protestante, devemos lembrar de que quantos irmãos nossos labutaram para que essa reforma fosse feita. Martim Lutero, a sua ideia, a ideia dos pais é que ele fosse um jurídico, mas ele foge e no momento de dificuldade da sua vida, ali ele faz de morte na questão, ele faz um voto a Santa Ana e ele caminha para o lado religioso, mas ele não está contente com aquilo onde ele está, ele vê muitas dificuldades, ele vê que não está sendo pregado, não está sendo falado aquilo que deve ser falado, e no momento o Espírito Santo move o seu coração, e ele olhando para Romanos 1,17, ele olha e vê, fala, olha, o justo ele vive por fé. E aí dá início à Reforma Protestante. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos outro exemplo, João Calvino. João Calvino ele não teve uma conversão tão dolorosa, tão dramática como Lutero. Ele mesmo diz que a sua conversão foi uma conversão repentina. Mas Calvino é um dos maiores reformadores, escritores, suas institutas. A palavra de Calvino é uma palavra de certeza da palavra do Senhor, centralidade da palavra de Deus. Quando nós olhamos para o texto que nós lemos, nós vamos ver que um pouco antes, no verso 23 do capítulo 1, vai falar que nós, pois fosse regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. E no verso 24 ele vai falar, pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Da onde saiu Martim Lutero, a igreja continua da mesma forma. Passou 500 anos, mas Cristo não é o centro da igreja. O centro da igreja são os santos, Maria. Jesus fica em segundo plano. Mas quando nós olhamos também para igrejas evangélicas, tem muitas igrejas evangélicas que o homem é o centro. Não é Cristo. Não é a palavra de Deus que é o centro, mas o homem. É um culto para o homem. É o culto do homem para o homem. Não é o culto tendo Cristo como centro. Não é ser cristocêntrico. Quando a gente olha para a palavra do Senhor e vê que a palavra do Senhor permanece para sempre. E ele traz um exemplo muito interessante. Toda a carne é como a erva e toda a sua glória. Como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela corta o indivisível. Meus queridos e amados irmãos, no capítulo 2 ele começa a falando para nós, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências. E ele vai falar que nós devemos desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Olha só o exemplo que ele traz de uma criança que quando está com fome, ela pega o seu leite, o alimento materno, e ele suga, e ele vai se satisfazendo com aquilo. E aquilo vai dando crescimento, vai desenvolvendo a sua estrutura. Assim é a palavra de Deus. Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, com a mesma ganância, com o mesmo desejo que uma criança tem de se alimentar,
Com a mesma necessidade que uma criança tem de se alimentar do leite, nós devemos também ter essa necessidade de se alimentar da palavra de Deus. O genuíno leite espiritual, para quê? Para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. É a palavra de Deus que nos mostra quem é Cristo, aonde está a nossa salvação, em quem nós devemos confiar, em quem nós devemos buscar, como nós devemos buscar a nossa salvação. Mas ele vai falar, se é que você já tem uma experiência de que o Senhor é bondoso. E aí ele começa a falar sobre o edifício. É interessante quando ele começa no verso 4 do capítulo 2, ele começa a falar sobre o edifício. O verso 5 vai falar, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser sacerdócio santo. Olha só, vai falar que nós somos pedras que vivem, pedras que estão em movimento. E ele vai continuar falando, pois está na escritura escrito dessa forma, eis que ponho em Sião uma pedra angular. Por que ele fala isso? Porque nós somos edificados nessa pedra angular. Nós somos edificados nessa pedra que os construtores rejeitaram. Pedra que foi lançada fora, que não tem valor algum. Mas como diz aqui no verso 5, no verso 4, para com Deus, essa pedra é preciosa. Essa pedra tem valor, essa pedra é a rocha. Foi dessa forma que Deus nos tirou da lama do pecado e nos colocou sobre a rocha, sobre essa pedra angular, que é a pedra principal da construção. E nós construímos a nossa vida em cima dessa pedra. Essa pedra, ela transforma e molda vidas. Essa pedra, ela tem valor, ela é preciosa. Preciosa para quem crê, mas para quem não crê não tem valor algum. Mas quando a gente olha para a palavra do Senhor, aqueles que realmente creem na sua palavra, aqueles que não tropeçam na palavra do Senhor, conforme o verso 8, pedra de tropeço e rocha de ofensa, são esses os que tropeçam na palavra do Senhor, sendo desobedientes para o que também foram postos. Como é interessante, a palavra de Deus vai falar que a gente tem que se alimentar dela, assim como uma criança deseja o leite materno, nós devemos desejar o leite espiritual. Assim como uma construção que precisa de uma base sólida. E Cristo é esse centro. Cristo é essa pedra angular que traz a firmeza, traz a estrutura, traz o alicerce. E a nossa vida é construída em cima da pedra angular, que é Cristo, que é o Evangelho, que é a palavra do Senhor. No verso 9 ele vai falar que nós somos raça eleita, o Senhor nos elegeu. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Meus queridos e amados irmãos, sabe o que significa ser uma raça eleita? É ser escolhido no meio de tantos. Raça eleita é escolher sem merecimento algum. É o Senhor que nos escolheu antes da fundação do mundo e providenciou a nossa salvação por intermédio de Jesus Cristo. Quando somos chamados de raça eleita, isso é um privilégio muito grande. Devemos ser gratos a Deus por sermos uma raça eleita. Sacerdócio real, hoje nós não precisamos de ninguém para ter acesso a Deus. Nós mesmos somos os sacerdotes. Nós temos acesso direto para com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nós não precisamos mais de intermediários para falar com Deus, somente Cristo. Cristo é o elo para com Deus. Nós somos uma nação santa. Um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós temos um dono. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Ela nos mostra que nós temos um dono. Que nós, como propriedade, alguém tenha a escritura dessa propriedade. E essa escritura, ela foi assinada com o sangue do Filho na cruz do Calvário. Esse sangue na cruz do Calvário foi aspergido por causa do nosso pecado. Mas hoje nós, como raça eleita, como esse sacerdócio real, como essa nação santa, como um povo de propriedade exclusiva de Deus, somos privilegiados. Mas o Senhor não nos escolheu
para sermos só isso. O verso continua, tem um objetivo. Nós fomos escolhidos, nós fomos eleitos, nós somos sacerdotes, somos nação santa, somos povo como propriedade exclusiva de Deus. Qual é o objetivo? Para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Esse é o objetivo de que porque o Senhor nos escolheu. Ele nos escolheu para pregarmos a sua palavra, proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Proclamar a sua palavra. Levar a palavra àqueles que precisam, aos carentes, aos que estão carentes do Evangelho. Cristo é a palavra, Cristo é o Evangelho. Devemos pregar, devemos proclamar essas virtudes. Devemos agradecer a Deus por esses homens que nos antecederam. Martim Lutero, que deu o início da Reforma Protestante. Entre outros, John Knox, Zwinglio e assim por diante, meus queridos e amados irmãos. Mas muitas vezes nós não valorizamos o que esses homens fizeram. Mas somos chamados para proclamar o Evangelho e hoje está sobre nós essa proclamação. Hoje está sobre nossos ombros essa responsabilidade e devemos cumpri-la com toda a força, com todo o desejo, assim como uma criança deseja se alimentar do leite materno. Devemos desejar ardentemente pregar essa palavra. Devemos desejar ardentemente a palavra do Senhor. Mas no verso 10 ele vai falar assim: vós sim, que antes não era povo. Nós não éramos povos do Senhor, mas o Senhor com a sua misericórdia nos alcançou. Mas agora sim, sois povos de Deus. Nós não tínhamos alcançado a misericórdia do Senhor, mas agora alcançamos essa misericórdia. Meus queridos e amados irmãos, quando olhamos para a palavra do Senhor, sabendo que a palavra do Senhor é Deus falando, e nós somos os locutores dessa palavra, que privilégio grande, que privilégio maravilhoso, saber que somos esses proclamadores da palavra do Senhor. Tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra do Senhor é viva e eficaz. A palavra do Senhor transforma. A palavra do Senhor continua da mesma forma. Da mesma forma que agiu lá no passado, ela age agora. Nós temos essa responsabilidade em pregar a palavra. Não adianta comemorar mais um ano de reforma protestante se nós não tomarmos posse dessa palavra, se nós não tomarmos posse da palavra do Senhor, da vontade de Deus, se nós não pegarmos essa palavra como verdade em nossa vida e fazer o que Ele nos mandou, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos chamados para proclamar a palavra de Deus. E devemos fazer isso com toda a alegria no coração. Devemos fazer isso com toda a nossa força, sabendo que mesmo fazendo assim, ainda somos as pessoas mais inúteis da face da terra. Só fazemos isso porque o Espírito Santo move os nossos corações para cumprir com a palavra do Senhor. Que o Senhor muito nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê força e desejo de proclamar a sua palavra. Vamos orar agradecendo ao Senhor? Grandioso Deus, amado Pai, somos gratos pela tua palavra, somos gratos pela forma como o Senhor nos chamou. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Somos um povo de propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamar a tua palavra. Senhor, nos ajuda a cumprir com esse mandamento, que é levar a tua palavra a tantas pessoas que necessitam. Chegamos mais um ano da reforma. Agradecemos pelos teus servos que o Senhor levantou lá no passado. Martim Lutero, principalmente, que deu início a essa reforma. Senhor, obrigado por esses teus servos, que despertou, que acordou em meio a tantas dificuldades e trouxe a reforma protestante. Desperta em nós, no nosso coração, o desejo de proclamar a tua palavra, dando continuidade
ao teu reino, à proclamação dessa palavra. Somos gratos porque o Senhor tem cuidado da tua igreja, tem guardado a tua igreja. Que continuemos firmes na fé, que continuemos firmes pregando a palavra genuína do Senhor, a palavra que permanece para sempre, que é viva e eficaz. Que possamos ter um desejo ardente pela palavra, assim como uma criança tem um desejo ardente pelo leite materno. Que possamos entender que o Senhor Jesus Cristo é essa pedra angular, preciosíssima. Muitos rejeitam, mas nós não. Nós adoramos a esse Deus maravilhoso, nós louvamos a esse Cristo maravilhoso. Nós somos incomodados pelo Santo Espírito do Senhor para pregar e proclamar a tua palavra. Somos gratos por tudo e nós te pedimos isso em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus muito nos abençoe. Amém.